pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar do GFAM. Antes da gente começar, eu queria lembrá-los que as inscrições para o encontro do GFAM já estão abertos. É só entrar pelo site www.gfam.com.br e se inscrever para o encontro, que acontecerá de 26 a 28 de setembro. Não deixem de se inscrever. Hoje, então, a gente recebe a professora Luciene. Oi, Luciene. Oi, Lorena, obrigada pelo convite. De nada. A Luciene é professora da Escola de Economia de São Paulo, tem um PhD, ela fez o doutorado e concluiu na EPGE, na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. É também associada ao GFAM. A pesquisa dela inclui economia da família, crescimento e desenvolvimento. E recentemente publicou um JPI. Parabéns, Luciene, aqui também. Obrigada. Obrigadão. De nada. E hoje ela vem aqui apresentar o trabalho dela. Espera aí que eu estou procurando o nome, que eu não sei de cabeça. Um Educa- minuto. Espera aí. Fala você então, vai, desculpa. Então, Educational Outcomes and Enfranchisement. É, ok. Então eu já vou passar para ela que eu já passei vergonha aqui hoje. Então, Obrigadão, Lorena, pelo convite, por estar aqui hoje. Acho que essa é a terceira vez que eu estou apresentando esse artigo. A gente começou a circular ele agora. Os meus slides estão passando aí para vocês, certo? Tá. sim. Esse trabalho é um trabalho conjunto com o Thiago Cavalcante, o Pedro Cavalcante, que está aqui no webinar nos assistindo, o Felipe e o César Santos. E aí eu gostaria de começar a apresentação de hoje com esses dois gráficos de motivação. No primeiro, a gente olha a razão entre gasto em educação básico em relação ao ensino terciário, tá? Gasto público, vale lembrar. E a gente analisa, né, essa razão ali desde a década de 30 mais ou menos, até os anos 2010. E reparem que essa razão era ali em cerca de 2% em 1930, foi aumentando ao longo dos anos e em 2010 está ali por volta de 50%. Então, ao longo dos anos, o que a gente observa é que, de fato, o governo brasileiro foi aumentando relativamente o gasto em educação básica. E no outro gráfico, a gente faz um scatterplot em que cada um desses pontos é uma unidade federativa brasileira, e no eixo X a gente tem o crescimento do percentual de votantes na economia, entre as décadas de 50 e 80, e no eixo Y a gente tem o percentual o crescimento, né, do percentual de matrículas no ensino primário. E parece que existe uma correlação positiva. Então, a maior participação no processo de democratização, né? Parece estar ali andando junto com as matrículas no ensino primário, tá? E aí, quando a gente olha para a literatura, desenvolvimento, diversos artigos nos dizem que o subsídio à educação para os primeiros anos de, de vida pode sim crescer com o empoderamento das camadas mais pobres da população. Então, tirei esse trecho do livro do Lindeter, que fala que, olha, de fato a disseminação dos direitos de voto parece que teve assim, um grande impacto no maior gasto em educação primária. E a gente tem esse outro artigo que mostra evidências para países da América Latina.
Só que nessa literatura existem evidências também contrárias. Então, tem alguns autores que falam que, olha, na verdade, o gasto com educação primária pode ser, sim, servir, digamos, aos interesses da elite. Então, não necessariamente o governo vai gastar mais porque eu estou tendo uma participação das camadas mais pobres no processo decisório. E aí tem esses dois artigos que, uma, se não me engano, olha para a realidade chinesa, que mostra que, olha, pode ser sim valer a pena para a elite fornecer essa educação básica para os mais pobres, porque vai me ajudar no processo de industrialização e desenvolvimento da economia, seja porque, sei lá, eu estou em guerra e eu preciso ter um nível mínimo de educação da minha população. Então, é mais ou menos assim que a gente vê a literatura. E aí esse paper se encaixa no sentido de que, olha, assim, uma brecha que a gente observou na literatura é que a gente não vê a questão dinâmica. Então, a gente vê esses artigos olhando ali no cross-section e tal, a gente não vê a evolução. Então, eu diria que uma das contribuições do nosso artigo, é justamente nesse ponto. A pergunta de pesquisa é se, de fato, a democratização, o aumento do percentual de votantes na economia brasileira, fez com que, de fato, o Brasil passasse a cada vez mais gastar em educação primária. Dada essa pergunta, a gente também gostaria de responder uma outra pergunta, que seria: e se o processo de democratização, na verdade, tivesse ocorrido antes, tá? Ou e se o processo de democratização, na verdade, não tivesse ocorrido e a gente tivesse permanecido com a elite ali no processo decisório, tá? E aí a contribuição do nosso artigo é que é um modelo de overlapping generation com economia política, tá? Então a gente tem a figura ali dos households, que eles vão ter aquele trade-off de decisão entre quantidade e qualidade de filhos, ou seja, quantos filhos eu vou ter, mas o filho para mim é custoso e eu vou escolher a educação do meu filho, então tem esse trade-off quantity and quality entre filhos. A gente tem um governo, que o papel aí do governo é subsidiar cada nível educacional, e a gente tem a eleição, no sentido de que eu vou ter o eleitor ali, que ele vai escolher quanto que ele vai dar de subsídio para cada nível educacional. E o fato de eu ter mais ou menos pessoas votando, isso influencia na decisão do processo decisório. Luciene, Oi. posso Pode, fazer dois claro. comentários? Uhum. Um é assim, aquela primeira figura é de gastos de educação, não só De básico, educação. né? Mas É, gasto de educação do pública, governo, do em governo em educação. educação pública, ensino primário, a razão entre ensino primário e ensino terciário. Ah, razão, tá. Ah, então tá. Outra coisa que eu também estava Então, pensando, assim, que eu repara acho. que em 1930 ali, é, o ensino primário ele representava 2% do gasto do ensino terciário. Já na década de 50 isso já estava ali em cerca de 50%. Sim. Não, mudou bastante, principalmente depois da Constituição, principalmente a Constituição de 88, mas apesar que em 70 já tem um aumento importante, né? Sim, sim. Antes até de 80. É. Uhum, Eu fiquei pensando, sabe uma outra coisa que também talvez vocês pudessem pensar, que é o uhum, seguinte, teve uma mudança importante em relação aos direitos das mulheres com a Constituição de 1988. sim. Porque, pelo Código Civil de 1916, as mulheres casadas eram consideradas parcialmente incapazes. Então, assim, para abrir Uhum. conta, precisava da autorização do marido para trabalhar. E eu acho que isso só foi.
assim, teria que olhar direito na lei, tá? Mas eu acho que isso só caiu na década de 70. E aí, Então, teve o governo Vargas, que ele até o primeiro governo, né? Que ele até deu não lembro exatamente, mas ele deu algum poder de voto para as mulheres. Algum sim, não, tinha, em mas aí depois 32. isso. Só que aí depois no segundo governo, que aí já era de fato a ditadura, isso acaba. É, E eu acho que só volta com a Constituição de 88, se eu não me engano. É, mas então, e aí uma outra coisa que vocês podem olhar, não só a questão do voto, mas a questão dos direitos em relação ao acesso mesmo, à inclusão, né? Como cidadãs, né? Podendo abrir conta, trabalhar, principalmente estou falando das mulheres casadas. E aí os direitos se tornam iguais em 88, totalmente iguais, entre homens e Uhum. mulheres. Então, como vocês estão olhando dinâmica em um período longo, talvez isso seja um ponto, que possa fazer sentido, não sei. Não faz, mas assim, a gente não. É o household, então ele não tem gênero, né? Mas como a gente olha para o percentual de votantes, ele é uma variável exógena para o modelo, eu meio que estou inserindo isso ali, entendeu? Mas de fato eu não faço uma distinção de gênero. Ah, Mas a gente vê ao longo do tempo o percentual de votantes aumentando, e certamente as mulheres, enfim, entrando aí nessa conta. Mas de fato a gente não separa, tá. tá? Mais alguma pergunta? Não, não. Não, tá. Obrigada. Obrigada, Lorena. E aí, nesse paper, a gente realiza três contas. Então, a gente tem um modelinho, vou mostrar aqui para vocês, a gente calibra, e dado o modelo calibrado, a gente realiza três contrafactuais. O primeiro seria, e se eu tivesse sufrágio universal desde 1900, o que teria acontecido na economia? E se a elite restringisse a participação dos mais pobres? E se, na verdade, os mais pobres tivessem fossem o voto, fossem, digamos assim, tivessem o voto decisório em termos de política educacional. E aí, só para trazendo aqui resultados, então, por exemplo, se a gente implementa ali o sufrágio universal desde 1900, o que a gente teria de resultado no final de todo esse processo é que a gente teria, de fato, por escolha, né, um maior subsídio a ensino primário e maiores taxas de matrícula no ensino primário. Em compensação, a gente teria uma taxa de fecundidade maior, é, teria uma baixa taxa de matrícula de ensino universitário, uma redução no produto per capita, e uma considerável redução no bem-estar dos mais ricos. Mas vai ficar mais claro quando eu apresentar os resultados. Então, olhando para o modelo, como eu disse para vocês, a gente tem um modelo de overlapping generation com três períodos. Então, a gente tem a criança, o adulto jovem e o adulto velho. A criança, ela não toma nenhuma decisão, são os pais que tomam por ela, mas ela adquire skills durante aquele período. Como um jovem adulto, aquele household vai tomar a decisão de quantos filhos ter, o nível de educação, consumo e poupança. Para no próximo período, esse adulto velho consumir exatamente essa poupança que ele construiu ali enquanto adulto jovem. Em termos de formação de capital humano, então, o capital humano do indivíduo, do filho, né, vai depender do nível educacional que o pai escolhe, e é uma função desse nível educacional e de um choque. E essa função, ela depende, ela é representada aqui pelo esse H0, H1, do nível educacional elevado a esse expoente, e a gente tem esse choque epsilon aqui, que vai seguir uma log normal, tá? O investimento em educação é em termos de bens de consumo,
Então, existem artigos que fazem isso em termos de horas. Aqui não, aqui, quando eu estou falando educação, é educação propriamente dita, tá? É ir para a escola e tal. Então, ela é custosa e é em termos de bens de consumo. E diferentes níveis educacionais são providos no mercado de forma competitiva, e cada nível educacional tem um custo que é uma função lambda do nível educacional. E para criar esse filho, os pais gastam uma fração do seu tempo, da sua dotação de tempo, tá? E aí o governo, ele entra no nosso modelo subsidiando justamente esse custo marginal aqui de educação, tá? Então, o governo vai subsidiar de forma diferenciada cada nível educacional. Bom, beleza. E aí vamos agora para a utilidade do household. Então, a utilidade do household é dado pelo consumo quando ele é um jovem adulto, quando ele é um velho adulto, depende da quantidade de filhos e do capital humano desses filhos, tá? E aí, quando ele vai resolver o problema, ele vai maximizar a utilidade dele, lembrando que a utilidade esperada, porque esse H aqui depende de um choque, né? Então, o capital humano do filho depende da escolha do pai, mas também de um choque epsilon, isso aqui o valor esperado, sujeito à restrição orçamentária. Essa restrição orçamentária a, a renda vem do trabalho, né? Então, salário aqui vezes o capital humano do pai, descontado o fato de que se ele tem N filhos, ele vai gastar um QN do tempo dele criando esses filhos, e para o governo subsidiar a educação, os households são taxados ali no tal. E aí o household vai gastar a renda dele com consumo hoje, consumo no futuro ali poupando, e com o gasto em educação, que é o lambda enfim, o pai escolhe ali o E do filho. Lembrando que o governo ele vai subsidiar cada nível educacional, então por isso que a gente tem aqui a taxa de subsídio, então na verdade o household vai pagar o net disso. E para cada nível educacional, por exemplo, eu tenho no nosso modelo a gente tem 5 níveis educacionais. Se o pai escolhe o 4º nível educacional, ele vai ter que pagar o custo dos outros 3 anteriores, tá? Então, por isso que esse somatório aí. E por fim, então, e o consumo quando ele se torna velho, é a poupança dele que ele acumulou de um período para o outro. Bom, então vamos falar agora um pouco sobre esse subsídio, né? Então, esse subsídio é uma função que tem uma constante aqui multiplicando o nível educacional aqui elevado a esse expoente. E vai ser justamente esse expoente que vai me dizer se o subsídio está beneficiando mais níveis educacionais mais baixos ou mais altos. Então, quando eu tenho um Mi menor que zero, significa que eu estou subsidiando mais níveis educacionais mais altos, ou seja, ensino universitário, high school. E quando o Mi ele é positivo, significa que eu estou subsidiando os níveis educacionais mais baixos, ensino primário, por exemplo. E aí a gente tem a restrição orçamentária do governo ali, então ele vai arrecadar tudo que ele está taxando, então é o salário do indivíduo vezes enfim, o tal ali, a taxação, né, a alíquota. Lembrando que cada indivíduo ele tem um capital humano, né? Então, na verdade, a renda dele é o capital humano dele vezes o salário, vezes o tempo que ele oferta no mercado de trabalho. E o governo vai gastar sempre uma fração Rho do que ele arrecadou com a educação. Não é a Luísa, desculpa, é a Luciane, que ela está apresentando o negócio. Eu tô mute. 7 horas. E aí o governo vai gastar. E como é que ele vai fazer esse gasto? Vai depender do número de crianças, de cada capital humano ali que existe na economia, vezes essa distribuição. E esse FII aqui é justamente o custo educacional e o quanto que o governo está subsidiando esse custo educacional.
Do lado da produção, a gente assume uma Kolbe-Douglas bem padrão, então o produto da economia vai depender da quantidade de capital e trabalho, fazendo as condições de primeira ordem clássicas, então o salário é dado pela condição de primeira ordem e a taxa de juros também. E aí, como é que vai ser a distribuição de capital humano nessa economia? Então, a criança ela vai ter um capital humano, a galinha, dado que o pai tem um capital humano H, dado por essa probabilidade aqui, que nada mais é do que essa função indicadora, que vai acender se de fato o capital humano do filho é a galinha, vezes a distribuição desse choque na economia. E a distribuição de capital humano no próximo período dessa economia, ela é dada pela quantidade de filhos de capital humano H que existe na economia, vezes essa probabilidade, né, de transição, vezes a distribuição de capital humano no período hoje. Dividido, obviamente, pela distribuição de capital, pela distribuição de pessoas na economia no próximo período. Então, essa daqui é a distribuição de capital humano na economia. E aí, agora olhando para a economia política do modelo, a gente supõe que a eleição acontece Luciene, no. Oi, desculpa. posso tirar Fala. uma dúvida? Sim. O consumo é decidido pelo household. Uhum, Então, assim, uma pessoa do household decide. isso. É, é um modelo unitário, é isso? E unitário, em que sentido você está falando? É, talvez não. Um Não, household é é composto por uma pessoa. uma pessoa. Ah, tá. Eu acho E aí que ele vai tomar a seria. decisão de quantos Eu filhos acho que tem, a seria no educação dos mesmo. filhos. É isso. Tá. É por isso que você falou que talvez não, você não pode olhar a mulher, né? Porque você Porque está não. modelando o household. Aí Isso, teria que ser diferente modelar a utilidade. Tá bom. isso. Só aproveitando aqui a pergunta da Lorena, por Uhum. que investimento, assim, investimento em educação, você colocou em bens de consumo e não em horas? Porque você falou que, tá, a renda desse agente, né, de Uhum. decisão, porque tem horas aqui, né? Tem, Bem, então, é que na verdade a gente tem bens de consumo dois seria elementos. numerário, é isso? A gente tem dois elementos para o custo de um filho no nosso modelo é o custo de criar o filho. Então eu tenho uma dotação de horas e então para cada filho que eu tenho eu vou gastar uma fração aqui dessa dotação de horas para criá-lo. Aí eu também tenho, aí beleza, eu tive o filho, eu vou gastar esse aqui anyway. E aí eu tenho meu filho e eu vou decidir o quanto que eu vou dar de educação para esse filho. Então, eu posso escolher ensino primário, eu posso escolher Fundamental 1, Fundamental 2, eu posso escolher High School, eu posso escolher College. E aí, não, aí esse custo de educação é em termos de bens. É como se eu comprasse o serviço de educação. Então, por isso que a gente fez essa diferenciação. E a educação entra na função utilidade, né? Entra aqui no capital humano, tá vendo o capital humano do filho? Entra aqui na utilidade do pai. Ou a galinha. Não sei se Tá. você vê meu mouse eu mexendo ou não. Vejo, vejo, Tá. vejo. Tá. Então, tipo, eu valorizo o capital humano dos meus filhos e a quantidade de filhos que eu tenho. Acho que alguém levantou a mão. Acho que foi o Edi. Fui eu mesmo, desculpa. Eu fiquei com uma dúvida, na verdade. Como que vocês modelam a parte do filho? Tipo, o pai é mais paternalista ou altruísta, no sentido, tipo, qual que é a definição ali? Ele está preocupado com que o filho consiga um alto nível de educação ou com que o filho se preocupe mais com o bem-estar, sei lá, psicológico dele? Aí você tem que diferenciar, né? Se vai ser mais altruísta ou paternalista, né? E aí, qual que foi a definição dentro desse modelo Então, para o comportamento? olhando aqui para a nossa função utilidade, o que entra na utilidade do pai é simplesmente o capital humano dos filhos,
que é essa galinha aqui, e a quantidade de filhos. Então, Exatamente, mas tipo assim, é o capital humano que o pai quer que o filho alcance ou não? Porque se quando que eu o capital humano do filho, ele é uma escolha, ele do tem duas filho ou do pai? componentes, né? Ele Uhum, tem duas componentes. O pai, ele escolhe o nível educacional do filho, e aí isso é uma das componentes que entra na função capital humano do filho, mas existe um choque também. uhum. Porque aí, tipo, se o pai escolhe, aí temos uma questão de paternalismo, né? Que o pai decide. Sim, Mas se o pai, tipo, se preocupa mais com o bem-estar da criança, aí ele também adiciona o comportamento da criança. não, eu não E adiciono aí, aqui o tipo, comportamento da criança nesse sentido então que é você está tipo mais, falando, não. É mais então é mais paternalista. paternalista. Ah, No tá. sentido que você está Ok. falando, sim, é mais paternalista. Ok. Obrigado. Não entra a utilidade direta do filho aqui, não. Entra o capital humano do filho. Parei aqui, né? Quando eu comecei a falar da economia política. Então, a Sim. gente assume que no início de cada período existe uma eleição, em que o votante H lá, o indivíduo H, ele vai escolher um parâmetro, MH, dentre as possíveis opções de MIs que estão na cesta disponíveis para ele, digamos assim. E lembrando que se o Mi ele é negativo, significa que ele está valorizando mais o governo gastar em universidade. Se o Mi é mais positivo, ele está escolhendo mais que o governo gastar em ensino primário. Tá? É, e aí, somente households com nível de renda acima de um determinado threshold podem votar, tá? E se a gente assume que as preferências são single picket, não sei como é que eu traduzo isso. Tem majority voting para todas as possíveis alternativas e os votos são sinceros, então MI vai ser justamente a política preferida pelo eleitor mediano dessa economia. E se a gente assume que esse Mi ele é uma função monótona da renda, então o Mi vai ser justamente o, o Mi escolhido pelo eleitor de renda mediana. Então, dado o nosso modelo, então a gente tem esse modelinho, eu acabei não mostrando aqui o equilíbrio, porque eu acho que, enfim, não vou ter tempo. Vamos ali para a estimação. Então, como eu disse, a gente assume 5 possíveis níveis educacionais, então 0, 4, 8, 12, 16 anos. Cada período da nossa economia tem 20 anos. E aí, a nossa estratégia de estimação é o seguinte: primeiro eu vou tentar. Lembrando que, assim, o ano em que eu tenho o ano mais para trás, que eu tenho uma quantidade de dados assim razoáveis que eu possa utilizar, e aí razoáveis no sentido de tipo, eu consigo pelo menos ter a quantidade de filhos que cada mulher tem, eu só consigo o mais distante que eu consigo ir até 1940, tá? Então, o que eu faço eu estimo todos os parâmetros que seriam invariantes no tempo, utilizando o método simulado dos momentos. E aí eu calibro esses parâmetros que envolvem o capital humano e a utilidade, que são justamente parâmetros que são invariantes ao tempo. Então, dado esses parâmetros, agora eu vou para um segundo round, digamos assim, de calibração, em que eu vou reestimar os preços de educação e a TFP aqui é a produtividade do que está entrando lá na função de produção, para eu dar match na distribuição de educação do próximo período, ou seja, a distribuição de educação do filho naquele período que os pais estão tomando a decisão, e o crescimento do PIB per capita. E aí, nesse segundo round de estimação, eu tenho os preços de cada nível educacional. Lembrando que 0 é analfabeto, então não tem gasto nenhum. E a TFP. E aí, a política educacional, justamente o parâmetro Mi lá, ele é decidido a cada período
por eleição. Acho que eu tenho aqui, é mais ou menos botei nessa tabela, né, os parâmetros, os valores e os métodos que a gente utilizou. E aqui a gente tem enfim, os momentos que a gente obtém do dado e o que o meu modelo está ali me produzindo. E, de forma geral, a gente dá match de forma razoável nos principais momentos que a gente se propõe a fazer. Bom, dado isso, a gente tem aqui nesses gráficos a distribuição de educação ao longo do tempo, tá? Então, essa barrinha preta aqui é analfabeto, dados e modelos, nível primário, nível high school e college. E, de forma geral, a gente consegue, com o nosso modelo, reproduzir a distribuição de educação na economia brasileira ao longo do tempo. Uma coisa legal também que eu resolvi mostrar aqui é que esse daqui é o percentual de votantes na economia. Então, esse é o que eu alimento ali no meu modelo. E aqui os impostos, que também eu alimento no meu modelo, são variáveis exógenas e o quanto que o governo está gastando com a educação. Aqui esse growth é a taxa de crescimento do PIB per capita ao longo dos anos, e aqui é a taxa de crescimento que o meu modelo reproduz, e de forma geral a gente também reproduz bem o crescimento do PIB per capita na economia. Uma coisa que eu acho legal de mostrar eu peguei o meu lambda 1, lambda 2, lambda 3 e lambda 4, normalizei o lambda 1 para 1, e a gente vê que, de fato, ao longo do tempo, digamos assim, o mercado de educação ele vai se desenvolvendo e o custo de educação, principalmente no nível da universidade, cai e cai numa taxa maior do que os outros níveis educacionais, tá? Beleza. Então, com o meu modelo calibrado, eu vou realizar alguns exercícios contrafactuais, como eu tinha falado. Então, primeiro é o sufrágio universal, desde 1900, então todo mundo está votando. Então, o votante, assim, decisivo ali é o cara que está no percentil 50. O outro, eu digo que, olha, só os 1% mais ricos podem votar. Então, o votante decisivo ali é o que está no 99,5 percentil. E, por fim, eu tenho um governo que é um governo dos pobres, ou seja, os 10% mais pobres que votam. Então, o cara que está decidindo ali é o indivíduo que está no percentil 5 da renda. E aqui nesse gráfico eu botei justamente o MI, que é ali o viés, né, da política de subsídio à educação do governo. E aí, olhando a linha vermelhinha aqui é a minha economia benchmark, tá? Então, repara que até ali por volta de 1900, até um pouco antes de 1920, de fato, esse MI era negativo. Ou seja, o governo, de fato, gastava muito mais com o ensino terciário, com universidade, do que com o ensino primário. Esse MI se torna positivo, mas também não tem uma taxa de crescimento assim tão pronunciada. E aí, quando a gente olha para a política contrafactual do sufrágio, que seria o roxinho aqui tracejado, e do governo das camadas mais pobres, a gente começa com um MI ali negativo, mas logo em 1920 a gente já está com o MI ali perto do 0,4. E aí uma coisa que eu achei muito legal dessa simulação que a gente fez é que no sufrágio, já em 1980, esse MI já começa a cair. Ou seja, a economia vai se tornando cada vez mais educada, ao ponto que, mesmo todo mundo votando, tendo acesso ao voto, eles já começam a querer subsidiar mais os níveis educacionais mais altos. Tá? Isso já começa a ser uma escolha do eleitor mediano. Bom,
Então, e aí, bom, a elite são os 1% mais ricos votando, né? Então, eles vão, de fato, sempre tentar subsidiar o ensino terciário, e isso não muda muito, tá? Então, até é bem negativo aqui, chega perto do zero, mas fica ali perto do zero e não cresce. Em termos de matrícula, o que a gente observa, então, de fato, olhando para o ensino primário, tanto o sufrágio quanto o governo das classes mais pobres, a gente chega ali nos anos 2000 com 100% da população matriculada, tá? Quando a gente olha pro college, aí não, a coisa muda, né? Então, quando a gente olha pro sufrágio, isso vai aumentando. Como a gente tem esse kink aqui no MIR, o que acontece é que a gente vê esse kink aqui também na matrícula de college. Já o PUR não, ele fica ali escolhendo mais ensino primário, né? Então, percentual de gente com college ainda continua mais baixo. E quando a gente olha para o governo da elite, eles escolhendo sempre o ensino universitário, percentual, né, da população ali com ensino só aumenta ao longo do tempo. Acho que ainda tem tempo, então vou mostrar também o Lower Secondary e o High School. E lower secondary, então a gente vê que o sufrágio ali também aumentando ao longo do tempo, já o PUR ele aumenta, mas chega em 1980 e dá uma caída. A elite ela vai subindo, acompanha praticamente a economia benchmark, só que chega ali depois da década de 60, ela não acompanha a economia benchmark, então é como se, de fato, o governo da elite privilegiasse sempre o ensino universitário. E o high school aqui, enfim, segue a mesma ideia. E como a gente tem aquele kink lá do Mi que eu mencionei, o sufrágio também aqui, quando chega na década de 80, tendo mais gente ali com high school do que o governo dos mais pobres no comando. Em termos de evolução do produto per capita, né? Nesse gráfico aqui, a gente vai olhando o produto per capita ao longo do tempo. Por questão de produtividade, né? De fato, produto per capita. Como eu tenho mais gente com capital humano maior, uma acumulação de capital humano maior no contrafactual da elite, acaba que, por construção, o produto per capita ele é um pouco maior do que a economia benchmark, e o sufrágio é um pouco menor, e o governo dos mais pobres é menor ainda, desculpa. E esse gráfico aqui, o que eu faço eu pego esse PIB e faço em relação ao baseline, em relação à economia benchmark. E aí, o que aconteceria com o produto per capita? Então, repara que no governo dos mais pobres, o produto per capita ele atinge o máximo ali em 1920, relativo à economia benchmark, e só cai. O sufrágio segue de perto, 80, mas o governo dos mais pobres, quando chega em 80 por conta do kink lá no Mi, o que a gente vê é o PIB per capita voltando a subir e essa distância aqui diminuindo. Um dos exercícios que a gente está pensando em fazer, óbvio que a gente vai ter que fazer algumas suposições, é simular o modelo para mais 1 ou 2 períodos à frente para ver o que acontece aqui, né? Se de fato se aproxima, o que acontece com os níveis Luciene, educacionais. Oi. posso te interromper de novo? Pode, claro. Talvez assim, no caso do Brasil, né, que é um país muito desigual,
Então, você pode até observar alguns efeitos que você fale, puxa, mas diminui, né, PIB per capita em relação ao que a gente tem, mas talvez olhar em relação à desigualdade. Eu não sei se é possível fazer isso. Eu fiz, só que eu não trouxe hoje para cá, mas tenho Ah, um tá. artigo. Eu posso É, depois, no final da apresentação, até abrir o artigo aqui e mostrar. porque se você talvez você tenha uma redução da desigualdade. Mas não é tão grande quanto eu esperaria, Hum, tá? ok. É por isso que a ideia de simular o modelo para períodos à frente, mas obviamente eu vou ter que fazer suposições sobre o percentual sobre o percentual de votantes, sobre o gasto total, né, com educação os impostos. Faz suposições, sei lá, faz tudo parado, por exemplo, e vê o que vai acontecer o que aconteceria nos próximos anos, tá? Aí apresentei o produto per capita, aqui a questão da fecundidade. Então, de fato, a gente observa tanto, enfim, a fecundidade caindo ao longo do tempo, caindo uma taxa maior do que a economia baseline, faz todo sentido, né? Indivíduos mais educados, um nível educacional maior. O sufrágio cai e cai a um ritmo maior do que o governo dos mais pobres. Se eu faço todas essas fecundidades em relação à economia benchmark, o que eu observo é que, de fato, a fecundidade em relação à economia benchmark, ela aumenta para o contrafactual do governo dos mais pobres, tá? E, por fim, uma análise de bem-estar, aqui eu peguei só as tabelas de dois dos exercícios, uma é o sufrágio e a outra seria do governo dos mais ricos. E aí, o que é interessante chamar a atenção é que, por exemplo, no governo, no sufrágio, aqui é equivalente de consumo, tá? Acabei esquecendo de falar. Então, e aqui nessa coluna eu tenho os percentis de renda, tá? Então, quanto que cada percentil iria ganhar ou perder com esse contrafactual. E aí, eu chego a ter uma perda ali de cerca de 11% para o percentil 99. Seria, digamos, a perda máxima, tá? Então, tirando aqui mais ou menos a média de todos os anos, eu teria que até o percentil 75, os indivíduos teriam ganhos de bem-estar. E o percentil mais rico teria uma perda de bem-estar se eu tivesse sufrágio universal desde 1900. E é uma perda considerável aqui. Quando a gente olha para o governo das elites, dos 1% mais ricos votando, todos os percentis, exceto o percentil 99, sairia perdendo, né? Digamos assim, nesse cenário, né? Sairia perdendo, o percentil 99 sairia ganhando, mas também não é um ganho assim tão grande, digamos, tá? Eu tenho tempo ainda, não tenho, Lorena? Tem, Tá, eu tem. vou mostrar então o contrafactual dos mais pobres, né? No contrafactual dos mais pobres, 10% mais pobres votando, os percentis 10 e 25 sairiam ganhando, com uma média ali girando em torno de 0,5. Já os demais percentis sairiam perdendo, tá? Nesse cenário. E a perda do percentil 99 ali em ordem de magnitude, é bem semelhante ao cenário do sufrágio universal desde 1900. É isso. Então, com esse artigo, a gente quis mostrar que se a gente tivesse sufrágio universal, né, desde 1900, a gente teria uma taxa não sei se eu posso falar isso, uma taxa de alfabetismo crescente, uma melhora no bem-estar dos households, exceto os mais ricos, tá? Mas eu teria uma taxa de matrícula de ensino universitário um pouco menor.
É, Ao passo que se eu tivesse um governo das elites, eu teria uma taxa de matrícula de ensino universitário maior, um PIB per capita maior, mas praticamente todos os percentis de renda, todos os percentis mais baixos de renda, na verdade de 75 para baixo, sairiam perdendo em termos de bem-estar, tá? E produziria também uma taxa de analfabetismo alta para todos os períodos. Acho que é isso. Não sei se eu falei muito rápido. Eu posso também mostrar Da a desigualdade? desigualdade, né, que você perguntou. Ah, tá. Aqui. Então, aqui está o coeficiente de Gini. Então, a gente vê tanto para o sufrágio quanto para os mais pobres, né? Ele subindo ali até a década de 60, sobe um pouco até a década de 80, depois, enfim, cresce. Mas, assim, eu não vejo muita diferença entre os dois, entre os dois cenários. A gente vai ver uma diferença maior pro governo da elite, né? Assim, o que me chama a atenção é que a escala do gráfico é de 45 a 47,5. Então, olhando, parece que é muita coisa, né? Mas na verdade não é. Não é. É. Que E coisa, né? isso intriga um pouco. Eu esperaria uma taxa do coeficiente de Gini menor mesmo. E ainda tem esse aumento, né, de 40 para 60. Sim, acho que é isso. Acho que eu acabei indo rápido demais. Não, tá, foi tranquilo. Vamos abrir Alguém para tem dúvida? perguntas, né? Eu já fiz as minhas, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Comentário? Não, vou agradecer aqui a Luciene. Obrigada mais uma vez pela participação. Agradecer a todo mundo que nos assiste. Lembrar de novo, né, para quem quiser participar do encontro do GEFAN, não esquecer de se inscrever, que já estão abertas. Vai ser do dia 26 a dia 28 de setembro no INSPER, aqui em São Paulo. E é isso. Obrigada a todo mundo. Bom final de semana. Oi, Tiago. Aí Oi, eu cheguei Pedro. atrasado. Estava numa Quanto reunião com o tempo, Luciano. gente? Tchau, tchau. Gente, Foi obrigada ótimo, viu, Luciano? Foi ótimo. Parabéns, Obrigadão. Oi, Lu. Foi Pedro. ótimo. Obrigada Muito bom. pelo convite, pela Obrigada. Desculpa, presença de vocês. cheguei atrasada, mas tentei pegar ali. Ai, pegou. Tá muito bom. Bem legal, tá bem legal.